São Pio de Petrelcina, o Padre Pio. Esse padre franciscano capuchinho sempre teve a sua vida envolvida com o sobrenatural. Presença de Deus, presença dos anjos e muitas vezes a presença do inimigo também. Sempre foi acompanhado de milagres, da ação de Deus às suas orações. Durante a Segunda Guerra Mundial, o filho da senhora Luísa, que era oficial da Marinha Real Britânica, tornou-se motivo de angústia para sua mãe, pois preocupada com a conduta dele, orava diariamente suplicando a Deus pela conversão e salvação do seu filho. Um dia, um viajante inglês chegou a San Giovanni Rotondo, trazendo alguns jornais ingleses. Luísa quis ler os jornais. Leu as notícias sobre o afundamento do navio onde estava seu filho. Foi chorando encontrar o Padre Pio, que a consolou imediatamente. Quem lhe falou que o seu filho morreu? E com grande segurança, o padre lhe disse exatamente o nome e o endereço do hotel onde o jovem oficial estava. Depois de ter escapado do naufrágio do navio no Atlântico, estava hospedado no hotel à espera de uma ordem superior que lhe indicasse um trabalho em outro navio. Imediatamente, Luísa lhe enviou uma carta e depois de 15 dias obteve uma resposta do filho. O padre guardião do convento de San Giovanni Rotondo contou: certo dia, um comerciante de Pisa veio pedir ao Padre Pio para curar a sua filha. O padre olhou para ele e disse: tu estás mais doente do que a tua filha. Eu te vejo morto. Assustado, o homem argumentou: não é possível, eu estou muito bem. Gritou o Padre Pio: infeliz, desgraçado, como pode dizer que estás bem com tantos pecados na tua consciência? Vejo pelo menos 32 pecados. Imagine o susto do comerciante. Depois da confissão, ele contou a todos os que quisessem escutar. Ele já sabia de tudo, de todos os meus pecados, e me repetiu tudo para que a minha confissão fosse perfeita. Um dia, um oficial do exército italiano chegou na sacristia e, vendo o Padre Pio, disse: sim, aqui está ele. Eu não estou enganado, é ele mesmo. Aproximou-se do Padre Pio e se ajoelhou diante dele e, chorando, disse: obrigado, padre, o senhor salvou a minha vida. O oficial contou o fato. Eu era capitão da infantaria e um dia, no campo de batalha, diante de um terrível fogo inimigo, estava rezando e suplicando ao Senhor que iluminasse o meu procedimento, quando vi, a uma certa distância, um frade que me disse: Senhor, afaste-se deste local. Sem pensar, movido apenas por um sentimento de defesa, caminhei rápido na direção dele e poucos segundos depois, no lugar onde estava, caiu uma granada e estourou forte, abrindo uma enorme cratera. Eu me virei para encontrar o frade, mas ele não estava mais lá. Por vontade divina, o Padre Pio salvou a vida daquele homem. Uma mulher foi para a casa de sua filha com câncer num dos braços
e concordou em se submeter à cirurgia a fim de tentar eliminar aquele terrível mal. O médico, sobrecarregado de compromissos, pediu à paciente para esperar alguns dias antes de fixar a data da cirurgia. O marido da filha, homem religioso e com muita fé, enviou um telegrama ao Padre Pio, suplicando que ele rezasse para a cura da sogra. Na manhã do dia seguinte, a mulher, estando sozinha no quarto, a porta se abriu e entrou um monge que disse: "Eu sou o Padre Pio de Pietrelcina." Então, ele lhe perguntou o que o médico tinha lhe dito sobre o câncer e lhe encorajou, dizendo que confiasse em Nossa Senhora. Fez o sinal da cruz no braço dela e saiu do quarto. Sentindo-se maravilhosamente bem, a mulher acionou a campainha para chamar a enfermeira e lhe disse: "Por que você mandou o Padre Pio entrar no meu quarto sem me avisar?" Mas ela respondeu dizendo que não tinha visto o Padre Pio e que ninguém havia passado por ali. Ao entardecer, quando a filha e o genro chegaram do trabalho, comentaram o acontecido e todos ficaram muito admirados e, como bons cristãos, rezaram e agradeceram ao Senhor pela visita do Padre Pio. No dia seguinte, quando o médico fez os exames programados, com muita surpresa, não encontrou nem sombra do câncer. A mulher estava completamente curada. Confissão é coisa séria. Uma senhora de Londres, Inglaterra, entrou na fila para se confessar com o Padre Pio. Mas assim que chegou a vez dela, ele fechou a janelinha do confessionário e não a atendeu, dizendo: "Não estou disponível para você." Por que o Padre Pio não a quis confessar? A mulher insistiu. Todos os dias, durante 2 semanas, se prostrava no confessionário, mas não era atendida pelo padre. Até que finalmente ele a recebeu. Durante a confissão, ela perguntou ao Padre Pio: "Por qual razão o senhor me fez esperar por tanto tempo?" O padre lhe respondeu: "E você? Quanto tempo deixou o nosso Deus esperando pacientemente pelo arrependimento de seus pecados e sua decisão de purificá-los pela confissão sacramental? Você precisava saber como Jesus estava insatisfeito com tantos sacrilégios que você cometeu. Quanto fingimento ao lado do seu marido e de sua mãe durante a oração, chegando ao absurdo de receber a Sagrada Comunhão em pecado mortal." A mulher ficou atordoada e recebeu a absolvição chorando. Diante do altar, decidiu definitivamente mudar o rumo de sua vida. Alguns dias depois, retornou à Inglaterra tranquila, calma e em paz com sua consciência, na certeza de que a bondade infinita e misericordiosa do Senhor tinha perdoado todos os seus pecados. Um homem de Ascoli Piceno, pequena cidade no interior da Itália, contou: "Lá pelo final de 1950, fui a San Giovanni Rotondo com minha esposa para confessarmos e recebermos a absolvição sacramental. Já anoitecia e eu ainda estava no convento quando encontrei o padre
e ele me disse: você ainda está aqui? Então lhe expliquei: meu carango não deu partida. E ele me perguntou: o que exatamente é um carango? Respondi: é o meu carro. Então ele disse: vamos dar uma olhadinha. Quando chegamos ao automóvel, ele virou a chave e deu a partida imediatamente, sem qualquer problema. O motor do carro ligou. Admirados, eu e minha mulher viajamos toda a noite e na manhã seguinte levei o carro para o mecânico dar uma olhada. Depois de fazer os testes, ele me disse que o sistema elétrico estava completamente danificado e não acreditou quando eu lhe falei que tinha viajado com o veículo a noite inteira. Segundo ele, é impossível cobrir 400 quilômetros de estrada entre San Giovanni Rotondo e Ascoli Piceno com o carro naquele estado. Logo percebi. O Padre Pio carinhosamente tinha me ajudado e eu lhe agradeci sinceramente com toda a amizade do meu coração. Às vezes, quando mostravam a Frei Pio alguns objetos como terços, rosários ou imagens sagradas, com o pedido para que ele as abençoasse, ele às vezes devolvia alguns objetos ao solicitante com a declaração precisa: isto já foi abençoado. E era verdade. Uma senhora contou assim: no ano de 1945, a sua mãe a levou a San Giovanni Rotondo para conhecer pessoalmente o Padre Pio e se confessar. Enquanto esperava a sua vez, pois tinha muita gente, pensava em seus pecados, preparando-se para uma boa confissão. Porém, quando chegou a sua vez e estava na presença dele, ficou paralisada. O Padre Pio, percebendo a sua timidez, com um sorriso lhe disse: você quer que eu fale por ti? Ela consentiu por meio de um sinal, e depois, terminada a confissão, estava pasma e impressionada. Não podia acreditar. O Padre Pio tinha falado palavra por palavra tudo o que ela deveria lhe ter confessado. Ela se sentiu tranquila e calma e mentalmente agradeceu a Deus a presença do venerado sacerdote por obsequiá-la com a experiência de seu extraordinário carisma. Ela lhe confiou a saúde da sua alma e de seu corpo. Ele respondeu: sempre serei teu pai espiritual. Ela se despediu com uma imensa alegria no coração. Enquanto regressava de trem, sentiu um intenso perfume de flores, do qual jamais se esqueceu em toda a sua vida. Era a presença do Padre Pio que a encheu de felicidade. O Padre Eusébio narra: estava viajando a Londres de avião, contra o conselho do Padre Pio, que tinha recomendado que eu não usasse aquele meio de transporte. Quando sobrevoávamos o Canal da Mancha, surgiu uma violenta tempestade, trouxe perigo para todas as pessoas, inclusive para a aeronave. Diante do terror de todos, muito nervoso, recitei o ato de contrição e, sem saber o que fazer, enviei um pedido ao Padre Pio através do meu anjo da guarda, suplicando urgentemente a sua ajuda. O tempo acalmou e completamos a viagem sem outras dificuldades. De regresso a San Giovanni Rotondo, fui ver o padre. Ele me disse: menino, como está? Passaste bem o tempo todo?
Eu respondi: Padre, estive a ponto de morrer. Ele então rapidamente falou: Por que você não me obedeceu? Falei: Desculpe-me, Padre. Porém, rezei ao meu anjo da guarda, suplicando a sua ajuda. Ele completou: Ainda bem que o seu anjo da guarda chegou a tempo. Na cidade de Bari, na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, se encontrava a sede do comando da Força Aérea Americana. Durante a guerra, muitos oficiais se dirigiram a San Giovanni Rotondo para conhecer e ver o Padre Pio. Inclusive, o general comandante foi protagonista de um episódio assombroso. Esse oficial americano quis levar um esquadrão de bombardeiros para destruir um depósito de material de guerra alemão, que se localizava próximo a San Giovanni Rotondo. O general disse: quando os aviões estavam próximos ao alvo, eles viram no céu um monge com as mãos erguidas, desviando os aviões. As bombas lançadas foram cair nos bosques distantes do lugarejo, sem qualquer explicação. Os aviões tinham mudado o percurso. Todos se perguntaram: quem era aquele monge que os aviões tinham obedecido? Alguém falou para o general que em San Giovanni Rotondo tinha um monge que fazia milagres. Ele então decidiu, assim que terminasse a guerra, ia verificar quem era o monge que eles tinham visto no céu. Depois da guerra, o general foi ao convento dos capuchinhos com alguns dos pilotos. Entrando na sacristia, encontrou vários monges e entre eles reconheceu imediatamente o monge que tinha parado os seus aviões. Era o Padre Pio. O padre caminhou ao seu encontro e, ao chegar perto, disse: Então foi você que quis matar todos nós? Iluminado pelo olhar e pelas palavras do padre, o general se ajoelhou diante dele. Como de costume, o Padre Pio falou ao seu dialeto local, mas o general, que mal falava o italiano, se convenceu que o monge tinha falado em inglês, porque entendeu perfeitamente as suas palavras. Este era mais um dos muitos dons que o Padre Pio possuía. Todos ficaram admirados, e o general e seus companheiros aviadores, que eram protestantes, se converteram ao catolicismo. Que o Santo Padre Pio nos alcance de Deus a graça de fazermos uma boa confissão, de arrependermos plenamente dos nossos pecados. Que o Espírito Santo de Deus nos auxilie no nosso caminho de santidade. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. In nome Patri et Filii et Spiritus Sancto.
São Padre Pio, rogai por nós.